a todos, sejam bem-vindos à segunda temporada do programa Na Fronteira do Conhecimento. Muito bem, o universo é tudo o que existe fisicamente, ou seja, é a soma do espaço e do tempo e das mais variadas formas de matéria, como por exemplo planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico. Isto é o que dizem os cientistas. Para nós, leigos na matéria, ficamos sem entender muito bem esses conceitos. Observações das denominadas supernovas têm mostrado que o universo está se expandindo a uma velocidade muito acelerada. Depois, temos algo que para nós, leigos, também nos confunde: os buracos negros. Quando se fala nisto tudo, nos parece muito misterioso e de alguma forma secreto. Talvez para nos dar luz sobre esta escuridão que o universo nos transmite, temos connosco no programa de hoje o professor Dr. Daniel Vanzella, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, um experiente cientista nesta área do conhecimento. Em primeiro lugar, obrigado, professor Daniel, por estar aqui connosco para tratar destes assuntos que realmente para nós, para mim particularmente, causam alguma confusão. Talvez a minha introdução não tenha ficado clara para quem nos vê, para quem nos assiste, por isso a minha primeira pergunta para você é, afinal, o que é o universo? Bom, Rui, primeiro, obrigado pelo convite para participar aqui do programa. Eu não acho que a sua introdução foi ruim, não. Eu acho que, na verdade, o universo, por definição, de fato, é tudo que há, né? Tudo que a gente consegue explicar, então inclui todo o espaço que a gente consegue observar, o tempo e tudo que há nele, como estrelas, galáxias, coisas que até a gente às vezes não consegue observar, mas consegue medir indiretamente, como que hoje em dia muita gente já ouve falar sobre matéria escura, energia escura. Tudo isso faz parte do nosso universo. Então, tudo que nós pudemos até hoje estudar, certo? Observando, seja de maneira direta ou indireta, faz parte desse nosso universo. Então, por definição, o universo seria o todo, de fato. Mas inclusive os próprios cientistas, eles ainda falta muito para explorar no universo, muito para ver do universo, né? Porque há aquilo que eu tenho ouvido falar e que tenho consultado é que muito pouca coisa tem sido descoberta em termos do universo, embora os esforços tenham sido grandes da comunidade científica, não é? Na verdade, assim, a gente sabe bastante sobre o universo, mas tem muita coisa ainda para ser entendida, né? Então, o fato de nós termos medido certas coisas não quer dizer que a gente entende como que aquilo funciona. Então, costuma-se dizer, né, de que tudo que a gente já conseguiu medir no universo, a gente realmente compreende só 5% dele, que é a chamada matéria usual. Então, nós somos feitos de matéria que nós conhecemos relativamente bem. Prótons, nêutrons, elétrons. Então, essas partículas, elas são bastante bem entendidas, né? Existe um modelo de física de partículas, modelo padrão, que explica muito bem essas partículas. Só que nas últimas décadas a gente descobriu, olhando para o universo e fazendo observações do comportamento, da expansão do universo, como você mencionou, e mesmo outros comportamentos de como que as galáxias se comportam, como que elas se movem, a gente chegou à conclusão que essa matéria que forma, né, toda a tabela periódica que nós entendemos relativamente bem, ela constitui só 5% do conteúdo do universo. Então, 95% do que há no universo, dos constituintes do universo, nós sabemos muito pouco, tem muito a ser entendido ainda a respeito disso. Esse é o chamado, na cosmologia moderna, são os problemas da matéria escura e da energia escura. E são coisas que aparentemente preenchem o universo em quantidade muito maior do que a matéria que a gente conhece, mas que a gente tem muito pouca informação a respeito. Muito menos do que a gente conhece da matéria. Ainda falta muito para... Falta muito para a gente ainda entender. Outra das coisas interessantes é as supernovas têm mostrado que o universo está se expandindo a uma velocidade muito grande. Exato. Vamos ver. Eu gostaria de saber o que são supernovas. Tá. E como é que nós podemos... Como é que se explica essa expansão do universo através das supernovas? Ok.
Na verdade, as supernovas, elas não são, elas só são uma maneira da gente medir o quão rápido o universo está se expandindo, tá? Entendi. Tem vários tipos de supernova, todas elas estão relacionadas a alguma explosão de estrelas quando elas atingem um certo limite de massa e acabam colapsando ou tendo uma reação nuclear muito intensa no seu núcleo e fazendo essa estrela explodir. Então, tem diferentes tipos de supernova, mas as supernovas que foram usadas e ainda são usadas para a gente medir a expansão do universo é um tipo específico de supernova, chamadas supernovas do tipo 1A, que basicamente são estrelas mais ou menos do tamanho da Terra, tá? É uma massa mais do que a massa do Sol, mas concentrada num raio como se fosse o raio da Terra. E essas estrelas têm, muitas vezes, uma outra estrela companheira orbitando elas. E elas, como elas estão muito concentradas, tem uma matéria muito grande concentrada numa região relativamente pequena, que é o tamanho de um planeta como a Terra, elas atraem a matéria dessa outra estrela e quando elas chegam num certo limite de massa, a pressão no seu interior fica tão grande que quando elas têm carbono no seu interior, esse carbono começa a sofrer um processo de fusão nuclear devido à pressão muito grande e a energia liberada nesse processo de fusão nuclear faz com que a estrela exploda completamente. Tá? Então ela se estilhaça completamente. E como a massa da estrela para ocorrer essa explosão, ela é muito bem determinada, né? Teoricamente, a gente sabe qual é o valor dessa massa. Então o brilho que ela gera é mais ou menos padrão. Então a gente sabe qual é o brilho que ela vai gerar, independente se ela está próximo da gente ou se ela está longe da gente. Tá ok? Só que, então, como esse brilho é padrão, a gente pode usar o brilho que a gente observa aqui da Terra para inferir a que distância ela está da gente. É como se você tivesse uma lâmpada de 100 watts, tá certo? Isso. Se a lâmpada é de 100 watts e você coloca ela perto de você, você vai observar ela mais brilhante, certo? Vai até ofuscar a sua vista. Se você coloca ela ali na esquina, você vai ver que ela brilha menos. E se você tiver um aparelho que consegue medir o brilho dela aqui, sabendo que a potência dela é de 100 watts, você consegue calcular a que distância ela está de você a partir do brilho que você observa. Então, as supernovas, essas supernovas do tipo 1A, elas funcionam desse jeito. Elas funcionam, a utilidade delas é que a gente sabe o brilho que elas têm. Evidentemente que eu estou simplificando bastante, claro, né? Tem toda uma teoria por trás, mas a gente sabe o brilho que elas têm no lugar delas e ao observar o brilho que elas têm aqui pra gente, a gente consegue inferir a que distância elas estão. Então, elas são o que se chama em cosmologia de uma vela padrão. Porque como se fosse um objeto luminoso que a gente sabe qual é a luminosidade dela intrínseca, tá? E aí a gente consegue medir a distância. E ao medir a distância dessas, ao se observar então essas supernovas em diferentes distâncias, a gente consegue uma informação, porque quanto mais distante a gente está observando, mais no passado mais o passado do universo a gente está observando, porque demora um tempo para a luz chegar até a gente. Então a luz do Sol, por exemplo, quando a gente olha para o Sol, a gente está olhando há 8 minutos atrás, como o Sol era há 8 minutos atrás, porque demorou 8 minutos para essa luz chegar até a gente. Quando a gente olha para a estrela mais próxima da gente, que está a 4 anos-luz de distância, na verdade a gente está vendo essa luz como ela era 4 anos atrás. 4 anos atrás, né? Quando a gente está olhando, por exemplo, para as estrelas no centro da nossa galáxia, usando telescópios e essas coisas, como o centro da nossa galáxia está a cerca de 30 mil anos-luz da gente, a gente está olhando para o passado há 30 mil anos atrás. E isso, ainda a gente está dentro da nossa galáxia. Quando a gente começa a observar galáxias cada vez mais distantes, a gente está vendo cada vez mais como o universo era no passado, certo? Então, ao conseguir observar essas supernovas mais distantes e mais distantes, a gente consegue reconstruir a história do universo, como que era a história de crescimento do universo. E com isso, a gente então conseguiu, quando eu digo a gente, né, os cientistas, os astrônomos e os cosmólogos, eles perceberam que ao observar essas supernovas cada vez mais distantes, a história do universo não é que ele está se expandindo como se sabia desde de 1929, 1927 com Lemaitre e Hubble, que ele estava se expandindo, mas não só ele está se expandindo, mas ele está se expandindo de maneira cada vez mais rápida. Né? E isso só foi possível graças a essas observações supernovas. Aí vem a segunda parte da sua pergunta. O que está causando
Então. Isso, aí não tem nada a ver com a supernova. A supernova era só um aparelho de medida, né? Claro. Aí o que está causando essa expansão acelerada entra naquilo que eu disse que a gente não sabe. Certo? É justamente o que quer que... Embora nós não saibamos o que seja, nós já batizamos. Nós somos bons em dar nomes. E nós chamamos, então, de energia escura. Escura porque nós não vemos o que é. E energia porque... isso é um termo mais técnico, embora seja uma palavra usada corriqueiramente, mas no contexto de cosmologia, o nome energia é porque o que está provocando essa expansão acelerada é algum conteúdo, algum tipo de substância, né? Vamos colocar assim, por falta de uma palavra melhor, que não só tem uma densidade de energia, não só tem energia, mas também exerce uma pressão muito negativa. Tá? E é essa pressão muito negativa que faz com que o universo se expanda de maneira acelerada. É quase como se ele provocasse um efeito de antigravidade. Certo? Porque o natural seria que, como a gravidade ela é atrativa, à medida que o universo fosse se expandindo, ele fosse fazendo isso de maneira cada vez mais lenta, porque cada pedaço do universo atrai outro pedaço, porque são galáxias se atraindo. Né? Então, foi uma grande surpresa quando, no final da década de 1990, se descobriu que ao invés de desacelerar, essa expansão estava acelerando. E aí, bom, o que está causando isso? Nós não sabemos. Nós conseguimos fazer medidas da expansão da galáxia e a partir daí a gente consegue inferir algumas propriedades dessa causa, né? Mas nós não sabemos identificar de fato o que é. Então, esse é um dos problemas da física de hoje, né? Que é justamente saber o que está provocando a expansão acelerada do universo. O nome nós escolhemos energia escura, mas não fazemos ideia do que seja. Exato. Já que falou em energia escura, eu gostaria de, já que explicou o que é energia escura, eu gostaria também de, já aproveitando... que não sabemos o que é energia escura. Não, mas as outras com certeza que há noção, não é? O facto de não saber não é por sim, ignorância, sim. Não é? O que é o espaço-tempo e o que é a matéria escura? Porque temos energia escura, temos depois a matéria escura que eu também não sei o que é. Não e está a maior sozinho, parte nada. E o que é realmente o espaço-tempo? Tá, então. Vamos começar pelo espaço-tempo, tá certo? Então, desde quando a gente tinha lá na teoria de Newton, né? Newton foi o primeiro que a gente pode dizer que fundou, né, a área que nós hoje em dia chamamos de física como ciência que a gente entende hoje em dia. Então, ele formulou as leis do movimento e ele sempre fez uso, e é natural, porque dos conceitos de espaço e de tempo. Para você explicar movimento, o que é um movimento? Um movimento nada mais é do que a mudança na posição de uma partícula, do que quer que seja, à medida que o tempo passa, certo? Beleza, mas esses conceitos de espaço e de tempo nunca foram de fato explicados. Eles eram considerados como uma coisa elementar, como uma coisa óbvia. Né? Então, o que é o espaço? O espaço é óbvio, é isso que a gente está percebendo aqui, que tem 3 direções independentes. E o que é o tempo? O tempo é essa noção que a gente tem de, né, passar do tempo, mas não tem como explicar isso. E havia até uma certa discussão se o tempo é uma coisa de fato física ou se é só uma percepção psicológica do passar do tempo. Teve essa discussão? Sim, entrando no século passado ainda tinha esse tipo de discussão. Bom, quando veio... Mas a ideia que Newton postulou é que o tempo era algo que passava igual para todo mundo e era absoluto. Então não havia como você interferir no passar do tempo. Ele era inevitável, era um passar do tempo inexorável. Bom, em 1905, quando Einstein, estudando o movimento da luz, né, e estudando o eletromagnetismo, ele foi obrigado a formular, ou teve uma ideia brilhante, para tentar explicar os dados sobre a luz que existiam até o começo do século XX, ele formula o que ficou conhecido como a teoria da relatividade restrita, onde o tempo deixa de ser uma coisa absoluta e passa a ser uma entidade que sofre influência, por exemplo, do movimento. Então, uma pessoa em movimento em relação a outra, os tempos vão passar diferentes. Certo? Então isso já em 1905 a gente já aprendeu que o tempo passa diferente de acordo com o movimento. E o espaço também se comporta de maneira diferente. Então o espaço se contrai na direção do movimento. É evidente que como o movimento é algo relativo, eu posso sempre considerar que eu estou parado em relação a mim mesmo e que quem está se movendo são os outros. Para mim, eu sempre vou perceber o meu tempo passando igual e o espaço, para mim, sempre vou medir igual.
Mas quando se compara medidas de tempo entre duas pessoas diferentes que têm movimento entre elas, o tempo não passa exatamente igual. É evidente que para velocidades cotidianas esse efeito não dá para você perceber com o seu relógio de pulso, certo? Claro. Mas esse tipo de experimento usando relógios atômicos se percebe de fato a diferença. Bom, e a partir daí surgiu, e na verdade não foi nem devido ao Einstein, foi devido a um matemático chamado Hermann Minkowski, surgiu a ideia de espaço-tempo. Porque se percebeu o seguinte, se percebeu que embora tempo sozinho seja uma entidade relativa, depende de observador, e espaço isoladamente também seja uma grandeza relativa, depende de observador, a junção desses dois conceitos num espaço maior de 4 dimensões, que por falta de um nome melhor e de criatividade foi chamado de espaço-tempo, o que é um nome um pouco infeliz, porque continua dando a ideia de que são coisas separadas, mas não é. É como se você inventa um nome que você quiser para designar esse espaço de 4 dimensões, onde lá não está separado o que é espaço e o que é tempo. Tá? Esse espaço de 4 dimensões, ele é absoluto. E a maneira como cada observador percebe esse espaço de 4 dimensões separado no que é espaço e no que é tempo, isso depende do observador. Mas o espaço-tempo é algo absoluto. Tá? Então isso foi o que a gente aprendeu depois de 1905 até 1907, 1908. O que o Einstein percebeu foi o seguinte, que para você explicar a gravidade, uma maneira muito elegante e que se mostrou ao longo dos últimos 100 anos, uma maneira muito profunda e eficiente, né, tem se mostrado correta até então, é que a gravidade, esse fenômeno mundano, né, de que se eu pegar esse mouse aqui e soltar, a Terra atrai ele, pode ser entendido não como uma força, como Newton achava, mas pode ser entendido como se fosse uma curvatura do espaço-tempo. De maneira que a Terra, por exemplo, né, então esse slide, por exemplo, dá uma ilustração pictórica, evidentemente, não tem equações nem nada, mas esse slide aqui dá uma visão do que seria isso. Né? Então aqui a gente tem, né, o planeta Terra, aqui a gente tem a Lua. Na visão newtoniana, né, da gravidade, existiria uma força atuando à distância entre a Terra e a Lua. Tá? E o Newton nunca gostou dessa ideia de como que a Terra vai conseguir exercer uma força à distância na Lua sem nenhum contato. Né? Isso era uma coisa desconfortável até para o próprio Newton. Mas ele tinha que admitir que a teoria dele funcionava. Então, sim, paciência. Ele não estava confortável com a ideia de uma força agindo à distância, mas ele acabou bolando uma teoria que funcionava bem para explicar os dados observacionais. E a ideia do Einstein, na verdade, foi a seguinte: olha, não existe mais força trocada à distância. O que existe é esse espaço-tempo que aqui está representado só de maneira pictórica nesse quadriculado aqui, né, nesse tecido aqui, ele é distorcido pela massa da Terra e também é um pouco distorcido pela massa da Lua. Mais pela Terra, porque a Terra tem mais massa, certo? E a ideia é que nessa geometria distorcida aqui, a Lua vai tentar andar em linha reta, porque não há força mais. Na teoria do Einstein da gravidade, não há mais forças. E se não há forças, um corpo ele vai tentar andar de maneira retilínea. Só que o problema é que ele vai tentar andar de maneira retilínea numa geometria que é curvada. E isso você pode fazer as contas com as equações precisas que a teoria do Einstein dá, e você mostra que essa trajetória, a mais reta possível que você pode fazer nessa geometria distorcida pela massa da Terra, acaba tendo a forma de uma circunferência, como a gente observa para a Lua. Então, o espaço-tempo seria um ente físico, que é como se fosse um tecido lá de 4 dimensões, então é muito difícil imaginar, eu não consigo imaginar, espero que ninguém consiga, senão o pessoal vai prender uma camisa de força, certo? Porque a gente mal consegue imaginar uma coisa de 3 dimensões curva. Nós que vivemos em 3 dimensões, a gente consegue muito bem, dá licença, Rui, a gente consegue imaginar muito bem uma superfície bidimensional curvada, né, ou distorcida, porque a gente tem uma dimensão a mais para ver isso. A gente não consegue nem visualizar de fato, embora a gente consiga descrever muito bem matematicamente, e é por isso que a matemática é essencial para se fazer ciência, a gente não consegue imaginar apenas o que seria uma geometria tridimensional curva já, porque a gente não está em 4 dimensões para conseguir perceber isso. Agora, imagina agora na teoria do Einstein que o espaço-tempo que tem 4 dimensões, ele é curvo.
Então, não dá para realmente, né, visualizar isso. Mas, felizmente, tem a matemática para a gente poder fazer contas precisas e quais são as predições dessa teoria. E é isso, então, é assim que a gente explica o que é a gravidade hoje em dia. É um efeito colateral da curvatura disso que você chamou, que você mencionou, que é o espaço-tempo. E tudo se desenrola no espaço-tempo, porque tudo que nós conhecemos vive no espaço e evolui com o tempo. Então, tudo digamos, está sobre esse espaço-tempo. Então, o espaço-tempo é essa arena, né, esse palco que subjaz todos os fenômenos físicos que a gente conhece, pelo menos. Entendi. E agora temos, então, a matéria escura. Isso, a matéria escura. Que é outra coisa que a gente não sabe o que é. Que a gente não sabe o que é, exatamente. Mas a gente consegue medir algumas propriedades dela justamente pela maneira como ela distorce o espaço-tempo. Então, o que acontece é que a gente sabe que matéria, e na verdade qualquer forma de energia, deforma, de acordo com a teoria da gravidade do Einstein, que é chamada de relatividade geral, a gente sabe que energia deforma esse espaço-tempo, que é o que a gente chama popularmente de gravidade, certo? O problema é que quando a gente olha para o universo, a gente observa regiões onde o espaço-tempo está curvado, e a gente consegue ver isso devido ao efeito do curvamento do raio de luz. Tá? Então a gente vê que o raio de luz está sofrendo um efeito de deflexão, só que a gente não vê a causa daquela curvatura. Entendi. Entendeu? E medindo essa deflexão do raio de luz, a gente consegue até calcular quanto de massa tem que ter ali. Só que a gente não vê nada ali. Então, essa é a matéria escura. É uma matéria que deforma a geometria do espaço-tempo, ou seja, ela está lá, tem uma massa e tudo mais, só que ela não é constituída. Por que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga porque aquele tipo de matéria é feito de partículas que não interagem com onda eletromagnética. Então, se não interage com onda eletromagnética, e o nosso principal meio de detecção é baseado em onda eletromagnética, seja luz visível, seja micro-ondas, seja ondas de rádio, tudo faz parte do espectro eletromagnético. Se você tem uma forma de matéria que não interage via ondas eletromagnéticas, você simplesmente não vai conseguir enxergar aquilo. Então, até o que a gente chama de matéria escura hoje é uma forma de matéria que nós não sabemos do que ela é constituída, quais são os constituintes fundamentais, como a gente sabe, por exemplo, o que constitui a gente, né? São os átomos, que são constituídos, por sua vez, de prótons, elétrons e nêutrons. Que essa matéria escura não pode ser feita desse tipo de partícula. Então, é uma partícula que a gente não conhece, tá? Ou uma ou mais partículas que nós não conhecemos. E a única coisa que a gente sabe é que não interage com o eletromagnetismo, aparentemente, porque a gente não consegue detectar diretamente via onda eletromagnética. Porém, como a gravidade ela é universal, e por que ela é universal? Porque como ela é a própria curvatura do espaço-tempo e tudo se desenrola no espaço-tempo, inclusive a matéria escura também distorce o espaço-tempo. Então a gente consegue ver que existe matéria escura porque tem algo distorcendo o espaço-tempo, provocando gravidade para distorcer os raios de luz, certo? O que está distorcendo o raio de luz é a gravidade, não é a matéria escura diretamente, é a gravidade que ela provoca. E aí a gente consegue mapear no universo onde tem matéria escura e quanto tem de matéria escura. E para nossa surpresa, ou para surpresa de muita gente, quando você faz o cômputo, né, de quanto de matéria escura tem, então existe 5 vezes mais matéria escura do que matéria usual que a gente conhece. É muito estranho. É muito estranho, pois é. Então toda a tabela periódica que a gente conhece, que no universo a maior parte é hidrogênio e hélio, então hidrogênio e hélio constitui quase a totalidade da matéria usual que a gente conhece, existe 5 vezes mais esse tipo de matéria que nós não fazemos ideia do que seja. Essa é a matéria escura. Também nós não sabemos o que é, mas demos o nome. Mas deram um nome, mas vocês sabem o fundamento, sabem? Sim, a gente sabe que está lá por conta dessa teoria se consegue até medir propriedades delas, né? Mas a gente não tem a teoria fundamental que diga qual é a partícula, que constitui a matéria escura. Em 2019, nesse ano, pela primeira vez foi feita uma imagem de um buraco negro. Isso. O professor Daniel Vanzella foi
um dos cientistas que entrou em direto no canal da Globo News explicando como foi captada essa imagem e o que é que ela representava. Mas antes de entrarmos nessa imagem, vamos lá explicar aí o que é o buraco negro. Tá, ok. Tá. O buraco negro, em princípio, assim, existe uma resposta muito rápida que é a seguinte. É uma região onde a gravidade ela é tão intensa, e lembra que a gravidade é uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Então ela é universal, ela afeta tudo, inclusive a luz, como a gente já mencionou, que ela desvia raios de luz, certo? Então ela afeta tudo. Portanto, existem regiões onde a gravidade ela é tão intensa, de onde nem mesmo a luz consegue escapar. Então seria uma região de gravidade, e a luz é a coisa mais rápida que existe na natureza. Então se a luz não consegue escapar, nada mais consegue. Então é uma região, ela é normalmente formada por morte de estrelas com muita massa. Quando a estrela de muita massa ela morre, o núcleo dela colapsa sob efeito da sua própria gravidade, da sua própria curvatura do espaço-tempo, e nada consegue impedir o colapso total. E é como se isso meio que, numa linguagem evidentemente não técnica, mas poética, aliás, para tomando liberdade compreender, poética, aliás, para eu compreender, né? Senão... É como se provocasse um furo, um buraco, um rasgo no espaço-tempo, lá no meinho, tá certo? E onde, como se fosse, e tudo a uma certa, que se aproximar até uma certa distância, se ultrapassar, né, se chegar mais próximo do que uma certa distância desse buraquinho, desse buraco que foi feito, não consegue mais escapar porque é sugado lá pro interior e é destruído, tá? Então, pelo menos evidentemente que assim, a nossa imaginação, principalmente dos autores de ficção científica, podem voar e dizer, não, lá você vai parar num outro universo. Bom, tudo, ao que a gente saiba, tudo é destruído lá dentro do buraco negro e a matéria é destruída, não tem volta. Não tem volta, certamente não tem volta, que essa é a definição do buraco negro. Nada consegue escapar, tá? Então são regiões onde a gravidade é muito intensa, de onde nada escapa, e elas são formadas na morte de estrelas com muita massa, tipo 10 vezes a massa do Sol para cima. Então, mas não há limite no tamanho que um buraco negro pode ter. Então um buraco negro pode ter massa de algumas, né, de 10 massas solares, 20 massas solares, mas eu também posso ter buracos negros com 1 milhão de massas do Sol ou bilhões de massas do Sol, como foi esse, né, que tem até aqui no slide, como foi esse que foi feito a imagem na nossa galáxia vizinha, M87. Esse é um buraco negro de mais de 6 bilhões de massas solares, que está no centro da galáxia M87, que é uma galáxia vizinha nossa, que está a 55 milhões de anos-luz da gente. Ou seja, essa imagem, a luz que, né, essa imagem aí foi feita com onda eletromagnética que saiu de lá daquela região há 55 milhões de anos atrás. E a gente está olhando então como ele era há 55 milhões de anos. Professor Daniel, me explica só, gostaria que a nossa produção voltasse a colocar essa imagem, obrigado. Me traduz esta imagem. Ok. Na verdade, isso aqui não é a imagem do buraco negro, mas é da sombra do buraco negro, tá? O buraco negro, na verdade, ele seria 2,5 vezes menor do que essa região, do que a região preta total que eu tenho aqui, tá? Então, o buraco negro mesmo, ele estaria numa região menor aqui, mas pela própria definição, eu não posso obter uma imagem direta do buraco negro porque nenhuma luz sai dele. Então. Certo? Então não tenho a imagem do buraco negro. O que a gente tem, o melhor que a gente pode fazer é ver a sombra do buraco negro. Por quê? Porque nas imediações desse buraco negro existe nuvem de gás, de hidrogênio, etc. Certo? E essa luz, na medida que ela pode estar sendo engolida pelo buraco negro, ela aquece, tá? Antes de entrar no buraco negro. Depois que entrar no buraco negro, acabou, não manda nenhuma informação para fora, tá? Nenhuma luz. Mas antes de cair no buraco negro, como esse buraco negro está envolto por uma nuvem aqui de gás, né? De poeira, etc., você pode medir a luz. Na verdade, isso aqui é feito em micro-ondas, se eu não me engano, e você pode emitir as ondas eletromagnéticas, você pode medir ou detectar as ondas eletromagnéticas emitidas por esse meio. É como se fosse o ambiente no qual ele está.
certo? Entendi. Então ali parece, na verdade, que tem só um disco, né, em volta dele, mas não é necessário, na verdade, porque mesmo coisas que estivessem atrás dele, lá que nós não veríamos normalmente, a luz ela pode ser deformada, a trajetória da luz ela pode ser desviada e ela pode atingir os nossos detetores aqui na Terra, certo? Então isso daqui é uma imagem da sombra, né? Então esse preto aqui na verdade é cerca de 2,5 vezes maior do que o buraco negro de fato seria, que está aqui, seria mais aqui no meinho, mas isso daqui é da matéria, basicamente da matéria que está fora do buraco negro emitindo ondas eletromagnéticas e devido aos efeitos devido aos efeitos da curvatura do espaço-tempo e o efeito que ela causa na luz, nas suas imediações, a gente vê essa imagem aqui dessa sombra. Legal. Tá? E isso aqui tem... né, alguém pode falar, puxa vida, mas né, foi um projeto de tanto tempo para estudar, para chegar numa imagem desfocada dessa. Mas a gente tem que pensar que essa imagem aqui, como eu disse, está a 55 milhões... Está no núcleo de uma outra galáxia que está a 55 milhões de anos-luz da gente, certo? Então essa imagem aqui... foi feita com um atraso de 56 milhões de 55 anos. milhões de 55. anos, sim. E a tecnologia para se fazer para vocês, para a gente ter uma ideia, né? A resolução que a gente teve que obter, né, em imagem para conseguir observar isso daqui é equivalente de daqui da Terra você conseguir observar uma maçã na superfície da Lua. Tá? Então, se você tivesse uma maçãzinha na superfície da Lua, seria o mesmo tamanho de imagem que essa imagem aqui teria lá a 55 milhões de anos-luz. Porque como esse buraco negro ele tem 6 bilhões de massas solares, então ele é um buraco negro bastante grande, certo? Então. Só que está muito distante, e por isso que foi muito difícil fazer essa imagem. Nós temos um buraco negro muito mais próximo da gente, a cerca de 30 mil anos-luz da gente, que está no centro da nossa galáxia. Só que então ele está mais ou menos 1000 vezes mais próximo da gente, o que seria muito bom, só que ele também é 1000 vezes menor. Ele tem massa de milhões de massas solares. E não bilhões. Então acaba compensando. Então acredita-se que tem-se a expectativa, pelo menos, de que a próxima imagem de buraco negro que vai ser obtida vai ser do nosso buraco negro no centro da nossa galáxia. Esta imagem foi obtida pelo telescópio... Event Horizon Telescope, telescópio de horizonte de eventos, que é o nome, né, da fronteira do buraco negro. Aqui a gente tem... Já agora, para falar nisso, diga. Como é que é formado o buraco negro? Você falou... Morte de estrelas... Não, tem uma denominação, o buraco negro tem várias o buraco negro, na verdade, assim, o buraco negro como eu disse, o buraco negro é uma região de onde nada consegue escapar, tá certo? Mas a questão a partir de onde eu posso ir, vou conseguir escapar, e a partir de onde eu não consigo mais escapar. Bom, você pode calcular isso, depende da massa do buraco negro. Mas essa fronteira que é só uma fronteira imaginária, tá? Não tem nada lá, não tem uma superfície nem nada, tá? É vazio. Então é uma região de pura gravidade, você poderia pensar assim. Essa fronteira imaginária que delimita, né, até onde você pode ir e conseguir voltar, e a partir de onde você não consegue mais voltar, a gente dá um nome de horizonte de eventos. É só um nome, tá? Mas não tem nada lá. Então, por exemplo, se o buraco negro como esse que foi feita a imagem, você poderia tá caindo no buraco negro, cruzar essa fronteira que é o horizonte de eventos e nem perceber, porque não tem nada lá que você realmente atravessa ou cai em cima, nem nada, é vazio, é vácuo. Tá? Então, é só que a única coisa que acontece é que uma vez passando dali, você não consegue mais... Por mais potente que seja o seu foguete, você não consegue mais escapar da atração gravitacional do centro do buraco negro e vai te... Você está se lembrando do filme do Interestelar? Do Interestelar. Embora ele tenha sido assessorado por cientistas, sim, mas nós ficamos sem saber nesse filme o que é o real, ou pelo menos o que é teoricamente real e o que é teoricamente falso. Para quem viu o filme, até o herói, né? Esqueci o nome do ator. Até o ator
cair no buraco negro, até ali, tudo de fato é sobre o buraco negro, né, em si, sobre o Gargantua, né, que é o buraco negro do filme, tudo é baseado na teoria da relatividade geral do Einstein. O que acontece depois, aquela parte lá dentro, que ele começa a manipular o tempo em outra dimensão, aquilo ali é especulação. É verdade, devo dizer... Mas é especulação ou é mentira? Não, é especulação. É especulação. Tem evidentemente que do jeito que foi feito ali, tem uma certa liberdade, de novo, poética do diretor do filme, certo? Ele tinha essa prerrogativa. Mas, embora provavelmente não seja daquele jeito, mas assim, há especulações sobre o que seria, sobre o que aconteceria de fato lá no centro do buraco negro, que são especulações, algumas com uma teoria científica por trás, científica no sentido que são baseadas em modelos matemáticos, tá? Mas não há nada, absolutamente nada que embase aquilo lá que está dentro. Mas a imagem do buraco negro que foi feita e aqueles efeitos, né, do momento em que ele está caindo no buraco negro e cruzando o horizonte de eventos, inclusive com a imagem ficando um cone sobre ele, exatamente. Aquilo sim, aquilo lá é fiel ao que a teoria prediz que de fato alguém caindo no buraco negro veria. Certo? Então aquilo realmente é algo que teria... Esse daqui, na verdade, é só para ilustrar, né, como você falou da observação para fazer a imagem do buraco negro foi feita, na verdade, combinando dados observados de diferentes observatórios ao redor do mundo. Que ao se combinar usando uma técnica de interferometria, você consegue fazer esses observatórios, que são pontinhos isolados, né, ao redor do globo, acabam funcionando quando se combina a imagem como se fosse um prato de observatório do tamanho da Terra. Entendi. Praticamente. Então foi por isso que se conseguiu fazer uma imagem daquelas de um buraco negro. E aquele está no limite de resolução, né, do que a gente consegue, porque a gente ainda não consegue fazer isso com uma área, um tamanho maior do que a Terra. O máximo que a gente tem disponível para a gente até agora é combinar essas imagens de observatórios feitos aqui da Terra. Se você me permite, deixa eu só fazer, como a gente falou do encurvamento do raio de luz, eu queria registrar aqui um evento, que coincidentemente, porque, essa imagem que eu vou colocar, né, do que eu vou voltar aqui da imagem que foi feita do buraco negro, para se fazer essa imagem, o que causa essa imagem tem muito a ver com o encurvamento do raio de luz pelo campo gravitacional, certo? Exatamente 100 anos atrás, a gente teve encurvamento do raio de luz por um campo gravitacional foi o primeiro teste de uma previsão da relatividade geral que confirmou a teoria. E curiosamente, uma coisa que poucas, infelizmente, as pessoas não sabem, mesmo os brasileiros, né, é que essa observação foi feita aqui no Brasil, em Sobral, no Ceará, né? Aqui está a imagem, foi comemorado o centenário dessa observação lá em Sobral mesmo, né? Eu estive lá 2 semanas atrás, na data da comemoração. O eclipse original lá em 1909 foi no dia 29 de maio e a gente teve a comemoração desse evento, que foi um evento histórico, que foi a primeira confirmação de uma predição da relatividade geral. E aqui está, né, uma imagem aqui, né, só evidentemente pictórica também, claro. Do que teria acontecido, né? Isso foi medido durante um eclipse do Sol, que se mediu a posição de estrelas, né, cuja luz passasse muito próximo, muito rente ao Sol e atingisse a Terra. Então, evidentemente que isso aqui é só um desenho, tá? Por favor, não achem que isso daqui é de fato uma imagem real. A foto do eclipse é uma imagem real, mas isso aqui é só para ilustrar o que se esperava, o que foi observado, né? Então, a posição da estrela era só que a luz passando próximo do Sol sofreu um desvio que é muito pequeno, foi difícil de se observar, de maneira que a impressão que nós tínhamos ao observar essa estrela é que a posição dela era essa outra aqui. Então, medindo a diferença da posição real da estrela com a posição aparente, essa foi a primeira vez que se comprovou em 1919 uma predição da teoria da relatividade geral, que foi, na verdade, o que lançou o Einstein para o estrelato, né? Foi depois disso que o Einstein saiu só de ser um cientista renomado entre os seus colegas, conhecido entre os seus colegas, e passou a ser uma celebridade mundial. E Sobral teve um papel importantíssimo nisso. Essa é uma foto dos telescópios, né, que foram usados. Na verdade, o motivo pelo qual essa história é pouco conhecida é que esse aqui, que era o telescópio principal,
ele teve problema na observação. Na verdade, o problema foi nesse espelho aqui, que era usado para acompanhar o caminho do Sol e refletir a luz do Sol no telescópio. E esse aparelho aqui teve um problema e as imagens dele ficaram inutilizadas praticamente. Só que, por felicidade, havia esse backup aqui, né? Esse telescópio de reserva. E ele foi o telescópio que fez as imagens que, de fato, foram decisivas para confirmar a teoria da relatividade. E, infelizmente, em muitos livros de ciência, né, eles dão o crédito porque há uma observação que estava sendo feita simultaneamente na Ilha do Príncipe, na costa da África. Porque para lá tinha ido o astrônomo mais famoso, que era o Eddington. E para cá veio o Crommelin com a sua equipe. E o problema é que lá na Ilha do Príncipe choveu. O tempo não ajudou, ele conseguiu fazer uma imagem só. Enquanto que aqui em Sobral, embora estivesse amanhecido chovendo, na hora do eclipse abriu o tempo e eles conseguiram fazer as imagens que de fato deram a comprovação da relatividade geral. Então, Brasil, né, e Sobral teve um papel importante nessa. E essa é uma imagem, né, do eclipse que foi obtido, que é uma imagem bonita. E aqui, na verdade, são onde a posição das estrelas, né, que foram... Durante o eclipse você consegue ver estrelas, se você fizer uma fotografia de longa exposição, e você consegue ver as estrelas e depois comparar com a posição quando o Sol não está nessa posição. Aí, alguns meses depois, você faz a imagem das mesmas estrelas e você detecta uma pequena mudança na posição relativa entre elas. E isso confirmou a teoria da relatividade de Einstein. Isso tem a ver também com as confirmações, as previsões confirmadas pela imagem do buraco negro ou não? Então, o processo é o mesmo. Esse é o mesmo, exatamente, né? o fenômeno físico é idêntico. A diferença é que aqui o campo gravitacional era do Sol, que é muito mais fraco, tá certo? Sim. E foi usado estrelas que estavam muito distantes. Enquanto que no caso do buraco negro, o campo gravitacional é do buraco negro, que é extremamente intenso, e a luz que foi usada para se medir a curvatura foi emitida pelo aquele ambiente no qual o buraco negro estava, de nuvens de gás certo? Então, mas o fenômeno físico é o mesmo. Então é uma coincidência que 100 anos depois, a imagem do buraco negro usando, né, que inerentemente é o efeito de encurvamento de raio de luz, tenha vindo 100 anos depois da comprovação da relatividade geral, que foi justamente o encurvamento do raio de luz pelo Sol, né? Professor Daniel Vanzella, estamos chegando no final deste programa, mas eu arrisco fazer a última pergunta, que não estava no nosso roteiro, mas é uma pergunta, obviamente, que você vai responder com toda a tranquilidade. Vejamos. Para onde é que caminha a ciência em termos do universo? Olha, tem muitas coisas para serem entendidas a respeito do universo, né? Como a gente já mencionou aqui. Mas eu acho que a gente vive num momento muito empolgante da ciência, em particular da ciência que estuda o universo afora, porque, mais uma vez, coincidentemente, em 1915 teve a primeira observação de ondas gravitacionais, que também tinha sido uma previsão em 2015, né? Se eu falei 1915, desculpa. Em 2015 foi observado pela primeira vez diretamente aqui na Terra ondas gravitacionais, né? E por que eu disse que é de novo uma coincidência? Porque foi 100 anos depois da teoria da relatividade geral. Então, a teoria da relatividade geral foi proposta por Einstein em 1915. A previsão de ondas gravitacionais é da mesma época, né? Mais ou menos da mesma época. Só que demorou 100 anos para a gente conseguir detectar as ondas gravitacionais, porque realmente exigiu um avanço tecnológico absurdo, porque as ondas gravitacionais produzidas por colisões de buracos negros ou por colisões de estrelas de nêutrons em eventos cataclísmicos, né, cósmicos, elas chegam com um efeito aqui na Terra muito sutil, e o efeito das ondas gravitacionais, como é uma ondulação do próprio espaço-tempo, isso provoca mudança em distâncias, tá? Mas é uma mudança tão pequena que para a gente conseguir detectar essa onda gravitacional, a gente teve que chegar num poder de precisão, né, que a gente
gente teve que conseguir detectar uma mudança num braço de 4 quilômetros do aparelho, que é o interferômetro que tem lá nos Estados Unidos, 2 interferômetros. A gente teve que medir nesses 4 quilômetros uma mudança de tamanho da ordem do núcleo de um átomo. Então é uma coisa assim inimaginável, né? Supera até a imaginação de autor de ficção científica. Então a gente demorou muito tempo, evidentemente, para a gente chegar nesse nível de tecnologia. Só que uma vez detectada, agora tem várias detecções de ondas gravitacionais. Então, e a grande esperança é que agora a gente se amplie a nossa janela de observação do universo, porque como eu tinha mencionado, quase, não vou dizer a totalidade, mas a maior parte das observações que a gente faz do universo eram muito atreladas às ondas eletromagnéticas. Começou só com o visível, na época do Galileu, só luz visível. No século XX foi expandido para micro-ondas, ondas de rádio, raios X, etc., mas sempre ondas eletromagnéticas. E qual é o problema disso? Bom, o problema disso é que aparentemente 95% do universo, do que há no universo, não interage com onda eletromagnética. Então, com onda eletromagnética, a gente só consegue ter acesso à matéria ordinária, aqueles 5% que eu disse que a gente conhecia. No início do nosso programa. Então, a gente não consegue estudar diretamente nem matéria escura, certo? Que é 5 vezes mais do que matéria, e nem a energia escura, que é 70% do que existe no universo. Então, bom, eu não estou dizendo que com as ondas gravitacionais a gente vai realmente conseguir estudar energia escura, mas o fato é, agora, conseguindo detectar ondas gravitacionais, a grande esperança é que à medida que a gente vá tendo mais observatórios de ondas gravitacionais pelo globo, a gente consiga fazer com ondas gravitacionais o que a gente fez ao longo de todo o século passado com ondas eletromagnéticas, ou seja, fazer astronomia de ondas gravitacionais. Então, tudo interage via gravidade, tudo, porque a gravidade aparentemente ela é universal. Por quê? Porque na melhor descrição que a gente tem da gravidade, ela é a própria distorção do espaço-tempo. Então, tudo influencia a gravidade e sente a gravidade. Então, a esperança é que agora a gente consiga fazer astronomia de ondas gravitacionais. Por exemplo, esse fenômeno que em 2015 a gente detectou aqui, essas ondas gravitacionais, elas foram emitidas há mais de 1 bilhão de anos atrás pela colisão de 2 buracos negros que estavam um orbitando em torno do outro e se fundiram. E eram 2 buracos negros que, ou seja, que se você fosse tentar olhar em onda eletromagnética, você não veria absolutamente nada, porque não tem o que ver, a onda não sai nada do buraco negro, certo? Então, esse tipo de fenômeno, colisão de buracos negros, que pode servir para a gente entender melhor a gravidade ou entender melhor a teoria do espaço-tempo, isso só foi possível de ser detectado em ondas gravitacionais. E, curiosamente, esse foi o evento... Foram 2 buracos negros que estavam orbitando a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância da gente. Eles estavam orbitando e no momento que eles se colidirem e formaram um buraco negro maior, foram convertidos em energia de onda gravitacional, num intervalo de tempo de centésimos de segundos, 4 massas do Sol inteiras. Então, o nosso Sol, por exemplo, ao longo de 10 bilhões de anos de vida que ele vai ter, ele vai transformar em energia só uma fração de % da sua massa. E isso já é o suficiente para a gente, né? Para a gente é uma fonte inesgotável de energia. Exatamente. Em centésimos de segundo, essa colisão de buracos negros converteu em energia 4 massas do Sol. Então, naquele centésimo de segundo, aquele evento foi mais luminoso, usando, perdão da palavra, porque não foi luminoso porque não tinha luz, mas em termos energéticos, ele foi mais luminoso do que combinar toda a luz das estrelas do universo que a gente consegue observar, de tão energético que foi esse evento. E são os eventos mais energéticos que a gente tem no universo e que a gente seria completamente cego se não fosse pelas ondas gravitacionais. Então, a grande esperança é que a gente esteja vivendo num momento onde a gente está tendo muita evolução. Graças à evolução tecnológica, a gente agora está conseguindo teve a detecção de ondas gravitacionais, teve agora o imageamento de um buraco negro. Então, essa física relacionada à gravidade, a esperança é que tenha um grande boom agora, né? Então, que a gente consiga realmente ganhar um entendimento muito maior do universo, agora abrindo essa nova janela para o universo, que é conseguir observar ondas gravitacionais. Uma
perfeita lição, uma aula aqui neste programa. Eu agradeço, Rui, Professor, pelo convite. Muito obrigado, professor Daniel, pela presença. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje fica por aqui, restando agradecer uma vez mais ao professor Daniel Vanzel por sua presença nos nossos estúdios e pelo tema apaixonante que trouxe hoje para debatermos: o universo. Brás José Muniz, Anderson Muniz e Marcelo Firmino constituem a equipe de produção que levou até você este programa. Até a semana que vem a gente com certeza se vai encontrar. De São Carlos, Rui Sintra.